Era um plano perfeito. Na noite de 11 de junho de 1962, 3 presos fugiram de Alcatraz. Eles teriam chegado às margens da Baía de São Francisco, navegando em águas extremamente geladas. Cerca de 15 anos depois, quase todos os detalhes desta incrível fuga foram desvendados. Exceto um. Eles se afogaram na baía ou sobreviveram após a fuga? Delegados federais americanos ainda estudam o caso. E novas provas surpreendentes estão dando à busca pelos fugitivos desaparecidos de Alcatraz uma nova vida. Histórias Secretas. A Fuga de Alcatraz. Versão brasileira, Gemini Mídia. 11 de junho de 1962. Na prisão de Alcatraz, a noite começa como qualquer outra. Pronto, tranque-os. Silêncio. Tudo em ordem. Mas por trás da aparente normalidade, 3 presos estão prestes a tentar o impossível. Eles fugirão da penitenciária federal mais segura dos Estados Unidos. Uma fortaleza ameaçadora situada no meio das águas da Baía de São Francisco. Em Alcatraz vivem os criminosos mais durões dos Estados Unidos. Foi aqui que Al Capone e Machine Gun Kelly cumpriram suas penas. Em 1960, os presidiários se deram conta de que Alcatraz era o fim da linha. Considerada a prisão mais segura dos Estados Unidos, o nome Alcatraz assusta os presos recém-chegados. Pat Mahoney é um ex-agente penitenciário de Alcatraz, que também guiava o barco que levava e trazia funcionários e presidiários da ilha. Para guardas como Mahoney, existe apenas uma coisa que tornou a penitenciária de Alcatraz à prova de fuga: a água. A gelada baía é sua última linha de defesa. Em seu interior, há um guarda para cada 3 presos. E em seu exterior, há cercas de arame farpado e torres onde sentinelas vigiam as celas da prisão. Uma zona de 900 metros livre de circulação de barcos cerca seus arredores. Devido à sua rígida segurança, Alcatraz foi apelidada de A Rocha. Mas para os presos Frank Morris, John England e Clarence England, este apelido soou como um desafio. No interior da penitenciária, todos sonham em combater a prisão à prova de fuga. Morris e os irmãos England são presos perpétuos e fugitivos inteligentes. Antes de chegarem a Alcatraz, já haviam planejado diversas tentativas de fuga em algumas das penitenciárias mais poderosas dos Estados Unidos. Mas será que conseguiriam pô-las em prática na mais poderosa de todas? Os presos passam 24 horas por dia à procura de uma saída. O plano dos presos começou a partir da descoberta de um simples ponto fraco da prisão. Um antigo ventilador, localizado no teto do bloco B, não estava selado com concreto como os outros ventiladores. Desmontando os dutos de ventilação, um preso poderia se espremer pela abertura e atravessá-la em direção ao teto.
Mas para chegar ao ventilador, eles precisariam sair de suas celas. Além da impenetrável porta, uma grade de metal de 12 por 22 centímetros de largura era a única saída. Atrás dessa grade, havia um corredor estreito com canos em suas paredes que seguiam diretamente para o ventilador que eles tinham como alvo. Ao passarem pela grade, os presos conseguiriam chegar ao telhado. Uma rede de coautores fornece a eles as ferramentas necessárias. A maior parte deles são colegas presidiários que trabalham na prisão, que cuidam da cozinha, da lavanderia e da manutenção do local. Darion Kuhn é um ex-presidiário de Alcatraz. De acordo com Darion, John Englin se aproximou dele no quintal da prisão, dizendo que precisava de ajuda para conseguir algumas ferramentas, e Darion disse a Englin que faria o que pudesse para ajudá-lo. Eles construíram uma broca a partir de peças soltas de máquinas. E usaram colheres afiadas do refeitório para cavar um buraco na parede de concreto. Eles escondiam o progresso com grades falsas meticulosamente desenvolvidas com folhas de papelão e caixa de cigarro. Eles levaram meses para terminar o trabalho. Mas na noite de 11 de junho, eles estavam finalmente prontos para agir. Apaguem as luzes. Mas há outro problema a ser resolvido. Os guardas da prisão patrulham os corredores constantemente, fazendo contagens oficiais dos presidiários. Se suas camas vazias forem notadas, Morris e os irmãos Englin sabem que o jogo acabaria para eles. A solução que encontraram foi o golpe de mestre do plano. Utilizando pedaços de arame, reboco, sabão, tinta cor de pele e cabelo humano, os presos fizeram réplicas detalhadas de suas próprias cabeças. Clarence Englin trabalhava na barbearia da prisão. Ele carregava os cabelos das cabeças de mentira em seus bolsos. Eles as colocaram cuidadosamente em seus travesseiros e deram boa noite a Alcatraz. O plano segue sem nenhum empecilho. Mas há apenas um último obstáculo entre os presos e a liberdade. A Baía de São Francisco. Morris e os irmãos Englin sabem que os outros presos chegaram à margem, mas se afogaram na imperdoável baía. Os presidiários não teriam a menor chance no mar gelado e traiçoeiro da ilha. Então eles bolaram uma alternativa inédita para atravessarem.
coletes salva-vidas e um bote inflável construído a partir de capas de chuva. John England me perguntou, você tem capa de chuva? E eu disse, tenho. Então ele disse, vá com ela para o pátio e eu voltarei vestindo-a. Então foi assim que ele conseguiu minha capa de chuva, que acabou se tornando o bote de borracha que ele construiu. Eles levaram meses e juntaram mais de 50 capas de chuva para construir o barco impermeável. Me dá aquele pedaço. E utilizaram uma sanfona modificada para inflar o bote. Vamos lá. Pode deixar comigo. Mas será que o bote artesanal, não testado, sobreviveria à viagem de 3 quilômetros até o continente? Se o bote falhasse, Morris e os irmãos England não teriam escolha além de nadar até a superfície e com certeza se afogariam. Mas se funcionasse, eles teriam realizado o sonho de muitos outros presos. Os fugitivos de Alcatraz navegaram pela noite, enfrentando a Baía de São Francisco em um bote artesanal, e nunca mais foram vistos. Quase 15 anos depois, sua espetacular fuga se tornou uma lenda. Foi uma incrível tentativa de fuga e eles desapareceram. Há um mistério nessa história. E para alguns, esse mistério continua bem vivo. Edifício do Governo Federal dos Estados Unidos, São Francisco, Califórnia. Delegado Federal. O delegado federal Michael Dyke lidera o andamento da investigação dos fugitivos de Alcatraz. Frank Morris e os irmãos John e Clarence England. É trabalho dos delegados federais caçar fugitivos de prisões federais. Oi, Kelly, é o Mike da Agência Federal. E capturam milhares a cada ano. Lembra qual foi sua acusação original na Califórnia? Mas este caso é diferente. Muito obrigado, até logo. Com assassinos e criminosos sexuais a caçar, a fuga de Alcatraz de 1962 deixou de ser o caso mais urgente de Dyke, mas ainda é importante para ele. Há a possibilidade de que alguém ainda esteja vivo e o caso terá que ser resolvido. Não devemos desistir até que ele esteja concluído. Nossa equipe nunca desiste de procurar essas pessoas, não importa o que aconteça, ninguém passa desapercebido, isso é fato. Em seu escritório em São Francisco, Dyke digitaliza milhares de arquivos antigos e investiga as últimas pistas. Alguns acreditam que ele esteja caçando fantasmas. Mas a investigação meticulosa de Dyke deu ao caso da fuga de Alcatraz uma nova esperança, que também o levou a rever hipóteses fundamentais a respeito do caso, ao voltar ao grande dia da fuga. – 12 de junho de 1962. Durante a ronda da manhã, um agente penitenciário faz uma descoberta chocante. Tivemos uma contagem com eles de pé às 7h30 da manhã. Morris. O policial foi acordá-lo, lhe dando um tapa na cabeça. O policial saltou para trás e disse, meu Deus, arrancaram a cabeça dele.
A colher prova ser mais forte do que as barras de Alcatraz, a suposta prisão à prova de fuga. 3 assaltantes de banco, Frank Morris, John e Clarence England, se arrastaram através de um ventilador, escalaram um tubo de drenagem e desapareceram da rocha proibida da Baía de São Francisco. Essa parece ser a primeira fuga bem-sucedida da história da prisão de segurança máxima. A autora Jolene Babiak é filha do diretor associado da época e dormia na casa de sua família quando o alarme foi disparado. Me dei conta da fuga ao ouvir a sirene, que pude ouvi-la em meus sonhos. Minha mãe me encontrou na escada e disse, se vista, alguém fugiu. E eu perguntei, você acha que eles ainda estão aqui? Ela disse, não, devem ter fugido na noite passada. Poucas horas depois, o FBI começou a vasculhar a costa rochosa e as águas geladas da Bahia, com o auxílio da Guarda Costeira, do Exército e da polícia local. Mas não encontraram nem vestígios dos fugitivos. Uma busca na cela dos presos desaparecidos revelou o seu percurso para a liberdade. Eles saíram da cela ali por cima. Desceram por um tubo e desceram por aqui e colocaram o bote na água. Entrevistas com outros presidiários revelam outra surpresa. Um quarto conspirador, Alan West, também fazia parte do plano de fuga. West era o mais sorrateiro e o mais perigoso de todos. Ele foi levado 2 vezes a Alcatraz. Porém, West não fugiu de sua cela a tempo de se juntar aos outros. Nome? Alan West. Ele diz ao FBI que os fugitivos planejavam tomar uma rota imprevista. Eles iriam para a Ilha Angel, a 3 quilômetros de Alcatraz, e em seguida atravessariam para o continente e roubariam um carro. Esse era o plano, ir para a Ilha Angel? Exatamente. A equipe de busca vasculhou toda a área. Mas os únicos sinais encontrados de Frank Morris e os irmãos England foram um remo, 2 coletes salva-vidas e um pequeno pacote de borracha contendo fotografias e anotações. Segundo relatos, a maior prova física dos presos, o bote de 2 metros por 4, nunca foi encontrado. E nenhum roubo de carro foi reportado. 17 de julho de 1962. 5 semanas depois, o FBI recebe novas informações. Ao deixar a Bahia, um cargueiro norueguês avista um corpo na água. Disseram que o rosto estava virado para baixo. Ele vestia uma calça tipo jeans, azul bem claro, e uma jaqueta de lã. A descrição é quase idêntica ao uniforme usado pelos presos de Alcatraz. Essa informação convence muitos investigadores de que o bote dos fugitivos afundou, jogando-os para a morte. Mas será que existe outro final possível para esta história? Em 1979, quase 2 décadas após a fuga de Alcatraz, o FBI entrega o caso sem solução nas mãos dos delegados federais.
A Agência Federal de Aplicação de Lei mais antiga do país tem capturado fugitivos há mais de 2 séculos. Os delegados federais prendem mais de 100 mil fugitivos ao ano. Um número surpreendente deles foi resgatado depois de anos, até mesmo décadas. Mas o caso de Alcatraz coloca as habilidades prodigiosas dos delegados em teste e levanta questões sobre a investigação original, fazendo com que alguns se perguntem se Frank Morris e os irmãos Inglen alcançaram o caminho da liberdade. Sede da Agência Federal Americana, Distrito de Washington. Michael Earp é o diretor assistente do delegado que atua nas investigações. Veterano em centenas de casos de fuga, ele conhece os desafios de seguir uma pista fria. Tem que começar desde o princípio. Pegar os arquivos do caso, tudo que foi revelado naquela época e rever tudo que já conseguimos. E tentamos reconstruir em nossa mente tudo que foi realizado naqueles dias. E então procuramos seguir caminhos diferentes que talvez não tenham sido investigados antes. Quando a Agência Federal herdou o caso de Alcatraz, os relatórios do FBI não haviam sido informatizados. Então pedimos para o FBI recolher todas as pistas e os relatórios de todas as provas, encaixotar esses documentos e enviá-los para a agência. Na realidade, levamos 2 anos para juntar todos os arquivos do caso. Os delegados revisam os arquivos e se surpreendem com a ausência de uma informação. Provas de crimes cometidos pelos fugitivos depois da fuga. A carreira desses caras era criminosa. Não sabiam fazer nada além de cometer crimes. Eles cometem um crime grande, fogem de Alcatraz e de repente tudo acaba? Se Morris e os irmãos Inglen, de alguma forma, sobreviveram à fuga, eles teriam permanecido limpos depois de fugir de A Rocha? A maioria dos investigadores acredita que não. Nenhum deles surgiu em nenhum caso criminoso. E isso me fez acreditar que esses caras não estavam mais por perto, estavam mortos. Para o diretor assistente aposentado Art Roderick, que também trabalhou no caso, o fator decisivo é a água gelada da Bahia. Ter lutado contra a maré e a água fria foi o que, para mim, provavelmente os derrotou. Não acredito que eles conseguiram. Eles se afogaram na Bahia e foram arrastados para o oceano. Se os presos seguiram para o norte, em direção à Ilha Angel, enfrentaram uma correnteza muito mais forte do que a que enfrentariam em direção ao sul. Naquelas águas agitadas, a sobrevivência deles dependia de seu bote. Se o bote não afundou, é muito possível que aqueles 3 homens tenham remado o máximo que puderam e tenham chegado à Ilha Angel, devido às condições da correnteza. Minha última análise se resume em saber se a embarcação estava em condições de navegar ou não. Mas essa pergunta é quase impossível de ser respondida, pois o bote nunca foi encontrado. Ou foi? Michael Dyke descobriu novas provas que o fizeram mudar essa hipótese, sugerindo que, por fim, os fugitivos tenham alcançado seu objetivo. Hoje, o delegado federal Michael Dyke visita os arquivos nacionais de São Francisco. Aqui, enormes depósitos armazenam os arquivos de Alcatraz.
Esses arquivos ajudam a construir o perfil dos presos envolvidos na fuga de 1962. Frank Morris começou como o típico garoto sem sorte. Um órfão que pulou de um lar adotivo para outro e acabou parando num reformatório em uma idade delicada. Na fotografia de sua primeira ficha, ele tem apenas 14 anos. Mas Morris também é extremamente inteligente, com o QI 3% acima da média. Os registros o indicam como um cara com inteligência acima da média, mas que também gostava de se meter em confusão, provavelmente porque estava entediado. À medida que cresce, Morris se enquadra em um padrão que define sua vida adulta. Assaltos a bancos, assaltos à mão armada e diversas prisões, seguidas por fugas atrevidas. Ao ser levado para Alcatraz, Morris já havia ganhado a reputação de fugitivo. Os irmãos Englin eram o oposto de Morris. Não eram extremamente brilhantes, eram medianos. Um deles estudou até a 5ª série e o outro estudou até a 3ª série. Eles roubavam carros, roubavam dinheiro, invadiam comércios e residências. Foram listados como armados e perigosos, fugitivos, mas não havia muita violência em suas histórias. Os registros de Alcatraz retratam os fugitivos como jovens rapazes. Mas são os outros milhares de documentos encontrados nos arquivos do FBI que revelam uma grande surpresa. 2 documentos do governo nunca vistos pelo público. Se estiverem corretos, podem mudar toda a história do caso. Na época, policiais alegaram que o bote nunca foi encontrado. Mas este documento datilografado do FBI, datado em 12 de junho de 1962, o dia após a fuga, indica claramente que um bote foi recuperado. A localização: Ilha Angel. Um dia depois, um memorando do governo americano faz a mesma alegação, mas acrescenta um detalhe surpreendente. Pegadas deixando o bote foram registradas. Mas se o bote foi recuperado, ele nunca foi registrado como prova. Como isso aconteceu e por que esses documentos surgiram apenas agora, permanece um mistério. O memorando de 13 de junho contém outra bomba. Durante muito tempo, acreditou-se que nenhum carro havia sido roubado na época da fuga de Alcatraz. Um argumento-chave a respeito da sobrevivência dos fugitivos. Mas no dia seguinte à fuga, departamentos de polícia da área da Bahia estavam à procura de um carro roubado. De acordo com o memorando, um motorista foi tirado à força da estrada por 3 homens em um Chevy azul. Ele telefonou para a polícia rodoviária de Stockton para reclamar. Um cenário incrível começa a se tornar plausível. Se o bote suportou a viagem,
Os fugitivos alcançaram a Ilha Angel e caminharam por uma estreita trilha até o continente. Ao amanhecer, roubaram um carro. E no momento em que suas celas vazias foram descobertas, eles corriam rumo à liberdade. Reunidos, estes documentos fazem Dyke chegar a uma conclusão revolucionária. Um palpite é um palpite, é uma opinião. E minha opinião é a de que há uma grande possibilidade de que pelo menos 2 deles tenham sobrevivido. Se o delegado Michael Dyke estiver correto, se os 2 dos fugitivos podem ter sobrevivido à fuga de Alcatraz, então o que aconteceu com o terceiro? O relatório do cargueiro norueguês a respeito de um cadáver flutuante pode oferecer uma terrível pista sobre seu destino. Cerca de 8 meses após a fuga e 7 meses depois que o corpo foi visto flutuando, restos de esqueletos foram encontrados no início de 1963 em Point Reyes. E de acordo com estudos, as correntezas teriam seguido em direção ao norte e é possível que aquele seja mesmo o corpo. Seriam os restos de um dos fugitivos de Alcatraz? Dyke seria capaz de responder à pergunta se ele pudesse encontrar os ossos. Oi, eu, Mike, da Agência Federal. Ele se dirige ao escritório do legista do condado de Marin, onde um relatório foi registrado em 1963, informando que os restos mortais foram enterrados em um cemitério local com o nome de Ossos de um Indigente. A vantagem que eu tenho agora, que eles não tinham em 62, 63, é que eu posso exumar os ossos, enviá-los a um laboratório de DNA e obter resultados com eles. Mas mesmo um simples exame físico dos ossos fornece novas informações. A condição e a extensão dos ossos foram cuidadosamente observadas pelo médico legista original. E essas medidas fizeram os patologistas chegarem à conclusão de que essa pessoa tinha aproximadamente 1,73 m de altura, que seria a altura exata de Frank Morris. A semelhança da altura é perturbadora. Mas Dyke sabe que há apenas uma forma de comprovar que esses restos pertencem a Frank Morris: testes de DNA. Ele se dirige ao cemitério local para exumar os ossos. Mas não sabe se conseguirá encontrá-los ou como estará seu estado de conservação. Por acaso você sabe quantos corpos vieram parar aqui entre 62 e 63? Há 4 deles que estão enterrados nesta área que foram nomeados como indigentes entre 62 e 64. Certo. Aqui está. Cuidado com o Era cão. isso que queríamos. É um deles. Maravilha. Pronto. Eu e os médicos legistas do condado de Marin desenterramos os ossos e os entregamos ao laboratório de DNA. Eu espero que consigam extrair algum DNA deles que possamos comparar com uma amostra de referência de algum parente dos fugitivos. E eu vou começar com Frank Morris. Se Dyke conseguir encontrar uma amostra de referência, então o laboratório de DNA poderá determinar se os ossos do indigente são realmente de Frank Morris. Mas se foi Morris que se afogou, por que ele e não um dos irmãos? Durante seu tempo em Alcatraz, Morris construiu a reputação de solitário. E há boatos
de que os irmãos Inglin não gostavam dele. Talvez, enquanto remavam para a Ilha Angel, os irmãos tenham decidido seguir sozinhos. Uma vez fora do bote, atormentado, Morris não tem chance de sobreviver. E ele rapidamente sucumbe na água gelada. Se foi Morris quem morreu, isso explica por que a maioria dos relatos após a fuga referem-se aos irmãos Inglin. Certa vez, disseram que os dois homens foram vistos no funeral de um familiar, vestidos como mulheres. Outro relatório indica que foram vistos na remota cabana de um parente distante. Certa vez, Archie Roderick seguiu uma pista que o fez se perguntar se estava finalmente chegando perto da verdade. Recebemos uma carta de cerca de 6 páginas, dizendo que um parente dessa pessoa tinha apanhado os irmãos Inglin na Baía de São Francisco e que tinha sido pago para conduzi-los até uma área em Seattle. O motorista, ao chegar a um parque nos arredores de Seattle, decide agir de uma forma diferente. Essa pessoa colocou na cabeça que ia matar aqueles caras. E parece que eles tinham algum dinheiro e ele decidiu roubar a grana deles. Eles estavam na parte de trás de uma van, escondidos. E ao abrir as portas do veículo, ele atirou neles. E foram enterrados naquele mesmo local. Os detalhes inusitados da carta convencem Roderick a checar essa história. Ele lidera uma equipe de delegados na busca do local onde os enterraram. Seguindo instruções precisas, eles conseguem encontrar o local exato. Eles começam a cavar. Mas nada nunca foi encontrado. Foi uma história bem contada, mas era tudo ficção. Ao longo dos anos, inúmeras pistas os levaram a nada, incluindo buscas por impressões digitais e operações de vigilância. Mas essa última pista, um conjunto de restos de um esqueleto, O fêmur está quase intacto. poderia ser um grande avanço. Testes de DNA podem finalmente ajudar a revelar o destino de pelo menos um dos fugitivos de Alcatraz. Michael Dyke acredita que esses restos humanos possam ser tudo o que restou do fugitivo de Alcatraz, Frank Morris. O laboratório legista extraiu o DNA dos ossos. Mas agora, eles precisam de uma comparação. Através de uma investigação meticulosa, Dyke localiza um possível membro da família paterna de Morris, que concorda em doar uma amostra de DNA. O laboratório fará o teste para descobrir se existe uma combinação. Por ora, Dyke terá que aguardar. Como vai, Kun? Como vai, Sr. Mahoney? Tudo certo, Kun? Tudo certo. Maravilha. 5 décadas atrás,
As barras da cela de uma prisão separavam o presidiário Darian Kuhn e o agente penitenciário Pat Mahoney. Agora, eles se reencontram a poucos quilômetros de Alcatraz. Estou muito feliz em vê-lo. Um brinde a isso. E não sobraram muitos de nós, sobraram? Não sobraram, isso é fato. Como muitos americanos, o mistério dessa fuga ousada ainda os intriga e os deixa divididos. Eu diria que o provável é que eles não tenham conseguido. A água daqui é muito violenta. É por isso que Alcatraz funciona. Temos a água. Acredito que Johnny Clarence England e Frank Morris, aqueles 3 rapazes fugiram. Seja qual foi o destino deles, Morris e os irmãos England causaram um impacto muito maior do que eles provavelmente jamais imaginariam. A fuga deles foi um golpe fatal para a credibilidade da Rocha. Com a reputação de Alcatraz, foi uma grande vergonha perder algum preso. Menos de um ano depois, o local deixou de ser uma prisão federal. E se despedem de Alcatraz, com as algemas e as pernas imobilizadas. Os últimos 27 dos 1.500 presos deixam a desmoronada e irrecuperável fortaleza e se dirigem para penitenciárias federais mais modernas. Na contagem final do livro de registros da outrora poderosa prisão de Alcatraz, 3 homens permaneciam desaparecidos. Cerca de 50 anos depois, esta tecnologia de última geração retrata como os fugitivos aparentariam estar hoje. E os delegados federais não vão parar de procurá-los até que os fugitivos atinjam a idade de 100 anos. Em nossa agência, nós não encerramos um caso até que conseguimos provar que encontramos o sujeito, vivo ou morto. Hoje, Michael Dyke espera comprovar sua teoria de que Frank Morris não sobreviveu à fuga. Os resultados dos testes de DNA estão finalmente prontos. Certo. Obrigado, John. Até logo. O laboratório de DNA confirmou que a última amostra de DNA que enviei a eles não corresponde a Frank Morris. Sempre presumi que essa fosse uma das opções, mas eu esperava que não fosse porque queria poder encerrar uma parte do caso. Se os ossos não são de Frank Morris, é possível que eles pertençam a um dos irmãos England. Mas também é possível que o morto não seja nenhum deles. Isso significa que o memorando recém-descoberto possa estar correto. Que o bote sobreviveu à viagem através da Bahia. Que pegadas foram encontradas deixando o bote. Que um carro foi roubado. E que os 3 homens dentro dele eram os fugitivos de Alcatraz. A possibilidade de que todos os 3 fugitivos tenham sobrevivido deixa Michael Dyke ainda mais determinado a caçá-los. Se eu pegar qualquer um dos 3, eu vou dizer: bom trabalho, foi uma boa fuga, mas agora acabou. A investigação implacável de Dyke pode um dia levá-lo a realizar detenções históricas. Mas, por enquanto, o que aconteceu com os fugitivos de Alcatraz permanece um mistério.